cheguei à conclusão que eu preciso reler Razão e Sensibilidade. Preciso reler. Porque eu brequei Jane por causa desse livro, né? Na minha vida, eu brequei ela. Porque eu achei bobo, tal. E foi o primeiro, né? Se não me engano, foi o primeiro publicado, porque eu quis ler na época em ordem de publicação. Bom dia, gente. Nem dei bom dia pra vocês. Já cheguei jogando problema. Eu quis ler em ordem de publicação e foi o primeiro publicado. Talvez o primeiro escrito tenha sido realmente é, Orgulho e First Presentation. Preconceito. Não, foi First Orgulho e Presentation. Preconceito. É, Isso. o primeiro escrito, não publicado. Porque ela escreveu como Primeiras Aparências. E aí não foi publicado. E ela reescreveu depois, né? Só que quando ela reescreve, ela entra em um outro patamar. Eu tô lendo aqui, eu tô assim... Eu preciso reler Razão e Sensibilidade, porque eu não peguei esse toque, esse deboche. Então, é porque o que acontece? A Jane, ela tem umas personagens principais fora de série, né? Só que ela também tem a mania de colocar principais comuns, pessoas que vão passar por seus dilemas ali morais, e ok. Só que nisso, a Razão e Sensibilidade, eu não gostei das irmãs, entendeu? É, Eu li, mas eu é, não tive apego pelos personagens, da mesma forma que eu tenho com Orgulho e Preconceito. Aí, e assim, eu tava na época, eu tava gostando de uns drama pesado, umas drogas pesadas, sabe? E meio que é aquilo que a gente falou do Harry James e ela, né? Que ela tem o que se comentou, que a Razana Fis comenta, ela chega a um final feliz, e o Harry James é um final feliz pessoal. Não é um final feliz que todo mundo vai perceber, mas que importa pra aquela pessoa, aquela personagem ali. E acabou fofinho, aí eu fiz, pô, eu tava querendo um negócio. E quando eu falava da ironia dela e da acidez dela, eu achei que eu interpretei mal, eu achei que ia desembocar nisso. E eu já tinha Orgulho e Preconceito no meu imaginário, que no filme, nas adaptações e tudo que a gente vê, existe tudo isso, só que não chega perto. Você não vê o brilhantismo. Porque acaba que quando você vê uma adaptação, parte do brilhantismo que seria do autor, você acaba jogando na interpretação da pessoa. E você não entende que aquela pessoa só tá interpretando daquele jeito porque o autor quis que fosse daquele jeito. Então, eu sempre tenho uma expectativa frustrada com interpretações porque eu não consigo pegar o brilhantismo do autor. E os discursos, eles perdem um pouco, eles perdem a densidade quando ele é interpretado. E quando você lê, você tem que fazer o esforço daquilo ali, e aí ele ganha uma profundidade muito maior. Gente, a primeira frase desse livro, que a gente vai ler já já, nossa senhora, é muito boa. é porque é literalmente igual ao James, porque o James ele tem um narrador em terceira pessoa que é como se ele estivesse falando com você. E a Jane faz Debochado, é, fofoqueiro. e a Jane faz a mesma coisa. Então é muito difícil trazer isso pra tela, Só esse que a Jenny, sentimento. ela põe mais humor. Ela põe mais humor. Os discursos, as conversas, os diálogos do Sr. Bennet com a senhora Bennet é um negócio de você parar pra rir. Eu fechava o livro e eu dava gargalhada. Vergonha alheia, tipo, eu fechava eu ficava Cara, vermelha e começava a rir. primeiro capítulo a gente já tá se acabando de falando, gente, mas que casal é esse? Exatamente, exatamente. Aí ontem foi uma delícia, porque ontem eu tava muito tensa, muito tensa. E aí eu peguei o livro, eu gargalhava, falei, ai, que delícia. Ai, ai. 10h05 a gente começa, tá? Vocês Gente, e querem aí? comentar? Eu ia falar a É isso mesma coisa. falar, podem falar. Cá, você faz a Eu li tradução. Orgulho e Preconceito, vocês estão me ouvindo? Tamo. Eu comecei Orgulho e Preconceito numa tradução péssima e fiquei traumatizada. Pensei que era o livro, mas aí depois eu percebi que era a tradução, que era muito ruim. E aí eu larguei esse livro e pensei, nunca mais vou ler nada da Jane Austen e tô aqui dando a segunda chance. Aí eu peguei esse livro para comparar com esse da Penguin e, gente, pelo amor de Deus, como essa situação da Eu, tradução é importante, faz toda a diferença. olha, todo o meu respeito a Lúcio Cardoso, mas a tradução dele, não sei se foi essa, é uma tradução que
Ele rebusca tanto que você perde a piada. Exatamente isso, Eu é senti muito isso. rebuscado, gente. Meu Deus, é um negócio insuportável de ler. Você não consegue fluir, sabe? Cuidado quem tiver com essa tradução. Eu acho que todo o meu respeito a ele, mas quem tiver, cuidado. É meio que você se sente meio com 9 Exatamente. anos lendo José de Alencar, sabe? Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Foi exatamente como eu me senti. E eu abandonei o livro, não consegui. Não consegui, gente. Insuportável de ler. Eu acho que você começa fazendo a introdução da Jane. Eu vou virar minha tela para fazer aquele mesmo esquema que eu fiz no Velho e o Mar, tá? E aí, se eu precisar sair antes, você continua a leitura se o pessoal estiver empolgado para continuar, tá bom? Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre a Jane, né? A gente sabe que ela foi uma autora que teve um trabalho super marcado, realmente pela sátira, né? Ela gostava de brincar e ela gostava de debochar de tudo e de todo mundo. Ela era uma mulher que, assim como as irmãs Bronte, ela tinha uma condição financeira ok, mas não era privilegiada. Tem vídeo da introdução já na plataforma, para quem já está no clube. E ali a gente vai entender mais ou menos o que aconteceu nessa questão familiar deles. O pai dela era pároco e a mãe ganhou uma pequena herança, coisa pouca. E eles viviam disso, do salário dele, e moravam nas dependências ali da paróquia. E teve uma família enorme. Ela foi a caçula de 7 irmãos. Só que tem ali, dentro da família dela, algumas coisas que parecem que foram maquiadas. Mais ou menos uns 50 anos, um pouquinho mais, um sobrinho dela, que foi filho do James, eu acho, ele chegou a liberar uma biografia, tanto da Jane, como também da família. E isso, de fato, chamou a atenção da mídia da época para o trabalho escrito da Jane. Por quê? Ela foi colocada, através dessa biografia, como um exemplo de virtude moral para as mulheres da época. Porque ele colocou ela como uma mulher muito familiar, muito certinha, uma mulher divertida, uma solteirona exemplar. Só que na prática não era bem assim. Aí ela ganhou um certo destaque após o falecimento dela e caiu no gosto popular e ficou. Nisso, a gente descobre hoje, através de alguns historiadores, biógrafos, que ela era uma mulher muito ácida, que ela tecia comentários sobre tudo e todos, não era apenas nos livros. Inclusive, a irmã dela, a Cassandra, queimou um monte de carta, um monte de correspondência delas, porque tinha vergonha dos comentários que a Jane fazia e estava muito preocupada com o fato de que as filhas poderiam pegar essas cartas e serem contaminadas pelos pensamentos da tia, que era diferentona. E nisso, a gente tem ela escrevendo literalmente na sala de casa. Ela escrevia nos ambientes comuns. Acho que se você for no museu lá na Inglaterra, você consegue ver até a escrivaninha, onde supostamente ela escreveu todo o material dela. E ela começou a escrever também muito jovem, que nem as irmãs Bronte. Ela começou dentro de casa, elas e os irmãos escreviam teatros, gostavam de fazer poemas, mini-jornais, e todo mundo trabalhava junto, essa parte intelectual e artística dentro de casa. Então tinha saraus para os vizinhos, as pessoas vinham para ver eles atuando. E a Jane começou a escrever pequenas peças ainda com 12 anos. E os irmãos dela, os irmãos mais velhos, o James e o Edward, eles gostavam de escrever sátiras, comédias, né? E convidavam ela para poder participar, para junto com eles escrever essas comédias. Então, alguns estudiosos estimam que foi dali que ela começou a aprender esse tom realmente de brincadeira que ela fazia dentro do livro dela. Ela tem 6 grandes romances, né? Ela tem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Minsfield Park, A Abadia, Emma e tem Persuasão. Metade foi publicado ainda em vida, rendeu um pouquinho de dinheiro para ela, não foi grande coisa, mas assim, ela ganhou pelo trabalho dela e os publicados em vida foram publicados anonimamente. Quando ela falece, a família termina de publicar mais 3 ou 4 romances e aí vai com o nome dela, né? E só que acontece, depois que saiu essa biografia do sobrinho dela, o pessoal foi atrás de mais material para ver se ela tinha alguma coisa
e dentro do material que ela tinha ali de escrita guardado em casa, eles acharam peças juvenis, acharam o Lady Susan, que é um romance epistolar, acharam várias coisas que não estavam ali naquele momento disponíveis. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem. Eu acho que a gente consegue achar tudo que ela escreveu oficialmente já traduzido. E é bem legal, porque a gente vê essa crescente, né, dela como autora. E ela vai brincar com tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, a Abadia é super famoso porque ela vai fazer piada com romance gótico. Ela vai ficar zoando a nossa cara com esse negócio de paranormal, coisas antinaturais. Ela fica, tipo, brincando com a gente. Então é muito engraçadinho. E a gente vê que ela sempre foi uma mulher que tecia comentários bem ácidos, tá? E eu acho que isso rendeu para ela muita animosidade da família, porque o pessoal ficava assim, meu Deus, a Jane vai fazer fofoca, vai falar mal da gente. E ela falava mal dos vizinhos, falava mal de todo mundo. É isso, eu acho que já deu pra gente se situar um pouquinho. Vamos começar pra gente aproveitar o tempo. Jean, pode começar. Ficou fixado a imagem do livro? Tá. Então, só pra gente iniciar aqui, primeiro ele foi escrito em 1797 como primeiras impressões, mas foi rejeitado, então acabou não indo pra frente. E só em 1813 que a gente tem a publicação dele. Foi terminado de reescrever em 12 e em 13 foi publicado. E ele é um romance de costumes, né? Se a gente fosse classificar. E a Jane, ela fica no neoclassicismo. Não é o classicismo, mas ela entra no neoclassicismo. Não, a gente não vai ver aqui aqueles arrobos românticos, no sentido de que não é que não vai ter um romance aqui dentro, mas a gente não vai ver aquelas descrições da natureza, a natureza envolvida com os personagens, as descrições do ambiente são simples. A gente vai estar aqui no diálogo dos personagens. A gente vai ter esse narrador irônico e a gente vai ter o diálogo dos personagens. E muito do que a gente vai ler aqui da cabeça do Mr. Bennet e da Elizabeth são opiniões da própria Jane Austen. Eles são ecos da opinião pessoal da própria Jane Austen aqui e desse humor dela, esse jeitinho dela que a gente comentou. Para quem quiser fazer mapa de código de cores, eu comentei com vocês. Para Rosinha, eu botei frases que tem a ver com orgulho, preconceito e classes. Você vai ver que as pessoas, em razão de cidade, a mesma coisa. Elas são medidas pelo quanto que elas têm, né? O tempo todo a Jane vai colocar, além da característica assim, é bonito, é feio, é agradável, não, tem 20 mil, tem não sei quantos mil. Sempre vai ser assim. Muita ironia e frases bonitas e coisas que tem a ver com o enredo para a gente ir entendendo. Mais uma vez, para quem não viu o vídeo lá final, eu coloquei esse mapazinho aqui do final da Inglaterra e marquei os lugares que a gente vai percorrer. Londres está aqui, não está marcado, mas é aqui. E onde a família vai estar é aqui em Nertford. Acho que é assim que fala, Nertford. É onde essa família vai estar. Mas a gente vai ter outros caminhos aqui a percorrer. Então vamos começar. A primeira frase é clássica. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Perfeito. Então vamos lá. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. Para tudo aqui, né? Porque essa frase merece ser comentada. Aqui a gente vai entender aquela questão de classe, um homem muito rico, e o tema central desse livro, que é essa questão de riqueza e casamento, né? E aqui vai ser desenvolvido todo esse processo. E já tem uma ironia aqui, porque não é isso que ela quer falar, que o homem solteiro e rico precisa de uma esposa, né? Que todas as meninas, todas as mulheres, mães, vão ficar em cima de um homem assim. Então já tem a primeira ironia, já começa aqui, e ela já joga a acidez dela aqui. Por menos conhecidos que os sentimentos ou as ideias de tal homem, ao entrar pela primeira vez em certo lugarejo, tal verdade está tão bem arraigada na mente das famílias que o rodeiam, que ele venha a ser considerado propriedade legítima de uma ou outra de suas filhas. Muito bom. É isso que a gente comentou. Meu caro senhor Bennet, disse-lhe a esposa certo dia, sabia que Netherfield Park foi enfim alugado? Respondeu o senhor Bennet que não. Mas foi, tornou ela.
pois a senhora Long acaba de vir aqui e me contar tudo sobre o assunto. Climinha de fofoca, é isso. Fulano me contou que isso, de cicrano e tal, e a gente comentou que fulano era assim, era assado e tal, a novidade chegou. Climinha de fofoca o tempo inteiro. E não se iludam, uma das maiores fofoqueiras é a Elizabeth. Menina, ela é fofoqueira demais. O senhor Bennet não deu nenhuma resposta. Não quer saber quem o alugou? Exclamou a mulher com impaciência. Você quer contar e eu não tenho nada contra ouvir o que tem a me dizer. Pá! O senhor Bennet e a senhora Bennet, eles vão ter os melhores diálogos, né? Eles vão ter esse embate. O senhor Bennet é mais reservado. Ele sabe o quanto que sua esposa é fofoqueira, o quanto que ela quer que as filhas casem, o quanto que ela vai ficar focando nisso o resto da vida. E ele vai usar sempre isso de ironia. Ele vai sempre trazer essa ironia no contexto. Gente, se alguém quiser parar e comentar, pode, tá? Isso já lhe pareceu um bom convite, né? Para a senhora Bennet. Já falou, pronto, estou liberada para falar. Ora, meu querido, como você sabe, a senhora Long diz que Netherfield foi alugada por um jovem de amplas posses no norte da Inglaterra, que ele chegou para ver o lugar na segunda-feira, numa chaise puxada por 4 cavalos, e ficou tão encantado com o que viu, que de imediato entrou em acordo com o Sr. Morris. Ele deve mudar-se antes do dia de São Miguel, e alguns dos seus criados já devem chegar no fim de semana que vem. Um boy novo na cidade, né, gente? Jean, Um boy novo na cidade. Diga. eu ia comentar que aqui na Dark Side tem uma nota falando que a festa de São Miguel é comemorada no dia 29 de setembro. Então a gente tem uma referência de que ele deve estar se mudando no início de setembro, né? Porque são 2 semanas antes da festa. Então a gente já tem uma data aí, mais ou menos, de quando é que isso está acontecendo. Perfeito. E aí o senhor Bennet fala, qual é o nome dele? Bingley. É casado ou solteiro? Então, gente, entendo que também o senhor Bingley quer que as filhas casem. São 5 filhas, né? E ele sabe que vai vir toda a conversa ali em cima. Ele já quer saber, casado ou solteiro, para saber onde a conversa vai. Mas ele também quer que a filha case, né? Ele quer que a filha faça um bom casamento. São 5 filhas. Ele tem que dar cabo das 5 filhas, por assim dizer. Solteiro, meu querido, com toda certeza. Um rapaz solteiro de muitas posses, 4 ou 5 mil libras por ano. Que maravilha para nossas meninas. Entendeu que ela já dá por certo que já pertence? Olha o que a gente viu, né? É propriedade de alguma delas ali, propriedade legítima de uma ou outra de suas filhas. É isso, já é de uma das filhas dela, né? A Jane já tinha dado a letra pra gente antes. E aqui eu marquei como essa questão do orgulho, preconceito e classe, porque já tá marcando ali o quanto que ele vale, né? E assim segue. Como assim? Que tem isso a ver com elas, né? Ele questiona. Meu querido senhor Bennet, tornou a mulher, como você é aborrecido. Já devia ter entendido que estou pensando em casá-lo com uma delas. É essa a intenção da vinda dele pra cá? Né? Tipo, você tá dando tão certo, ele veio por isso, é? Intenção? Bobagem! Como você pode falar uma coisa dessas? Mas é muito provável que ele possa apaixonar-se por uma delas. E por isso você deve visitá-lo assim que ele chegar. Não vejo por quê. Você e as meninas podem ir, ou pode mandá-la sozinha. O que talvez seja ainda melhor, pois, como você é tão bonita quanto qualquer uma delas, talvez o senhor Big eleja você como a melhor do grupo. Gente, isso aqui ele tá sacaneando com ela, sendo irônico. Meu querido, fico lisonjeada. Eu certamente tive minha beleza, mas não tenho mais a ilusão de ser nada de extraordinário. A mulher que já tem 5 filhas crescidas deve deixar de se preocupar com a própria beleza. Em tais casos, é raro a mulher ainda ter alguma beleza com que se preocupar. Gente, eu morro. Eu não aguento. Mas, querido, você deve mesmo ir ver o Sr. Bingley quando ele se mudar para cá. Fique sabendo que não vou garantir-lhe isso. Mas pense nas suas filhas. Pense na boa situação que seria para uma delas. Sr. William e Lady Lucas estão decididos a ir, simplesmente por esse motivo, pois, em geral, você sabe, eles não visitam os recém-chegados.
você tem de ir, pois será impossível que nós o visitemos se você não for. Por questões de regra e conveniência, seria muito estranho ela chegar lá, já bater, oi, tudo bem, aqui estamos assim, com filhas. Não, não, não dá. Então, o homem da família teria que fazer esse primeiro link, né, assim dizer. E aí ele fala, esse excesso de zelo, sem dúvida. Estou certo de que o seu Big ficará muito contente em vê-la. Eu vou mandar a ele um bilhete por seu intermédio, garantindo-lhe o meu caloroso consentimento ao casamento dele com qualquer uma das minhas filhas. A escolha dele. Mas devo escrever umas palavrinhas em favor da minha pequena Lizzie. Tipo, ele já joga direto, né? Ele, vamos encurtar esse negócio aí. Eu vou mandar o cartão. Ela pode casar com qualquer uma delas aqui, mas, ó, a Lizzie é a minha preferida. Não quero que você faça isso. E aqui a gente vai começar a ter caracterização da personalidade de cada uma dessas filhas. É importante marcar isso, né? Lizzie não é nem um pouco melhor que as outras, e tenho certeza de que não tem a metade da beleza de Jane, nem metade do bom humor de Lydia, mas você sempre dá a ela preferência. Então, como eu falei, a gente vai perceber que a voz narrativa aqui do Sr. Bennet e da Lizzie vai representar muito Jane Austen, então ela já botou aqui a preferidinha dela, né, que é a Lizzie, também vai ser a voz dela. Os pensamentos da Lizzie vai ser muito o pensamento da própria Jane. A Jane é a mais bonita, né, a gente vai ter essa caracterização, e a Lydia é engraçadinha. Enfim, a gente vai ver mais sobre elas lá na frente. Nenhuma delas tem muita coisa que as recomende, replicou ele. São todas tolas e ignorantes, como as meninas sempre são. Mas Lizzie é um pouco mais esperta do que as irmãs. Gente, ele é irônico, sarcástico, direto e sem papas na língua, né? Então ele fala, tudo menininha besta. Não estou dizendo que é agradável ouvir isso de o pai, mas é o jeitão dele de falar. Senhor Bennet, como pode insultar assim suas próprias filhas? Você adora aborrecer-me. Não tem pena dos meus pobres nervos? Engano seu, querida. Tenho muito respeito por seus nervos. São meus velhos amigos. Ouvi você mencioná-los com muita consideração nos últimos 20 anos, pelo menos. Ai, meu Deus. Você não sabe como eu sofro. Mas espero que você supere o problema e vivo bastante para ver muitos jovens de 4.000 libras de renda virem para o nosso lugarejo. Então, né? Não quero que você morra, não. E eu espero que muitos jovens, aí, isso que você se interessa tanto, apareçam aí. De nada adiantaria para nós se 20 deles viessem e você não fosse visitá-los. Não seja por isso, querida. Quando os 20 tiverem chegado, eu vou visitar todos eles. E o melhor, querida, né? Tipo, querida. Tchau, querida. É meio que isso, né? Frase bem irônica, assim. Era o Sr. Bennet, uma mistura tão estranha de agudeza de humor sarcástico, de reserva e de capricho, que a experiência de 23 anos não fora suficiente para que sua esposa entendesse seu jeito de ser. Ele ainda surpreendia com as tiradas dela, né? A mente dela era menos difícil de descrever. Era uma mulher de inteligência medíocre, pouca cultura e temperamento inconstante. Gente, esse narrador ele não é nada parcial, ele joga mesmo, fofoqueiro, ácido, vai pôr opinião em tudo, vai poder em tudo. Então, e ele tem seu próprio julgamento de caráter de cada um deles aqui. Quando se contrariava, imaginava estar doente dos nervos. Seu objetivo na vida era ver as filhas casadas. Seu consolo? As visitas e as fofocas. Muito bom! Deixa eu fazer só um comentário aqui. Claro. Ele fala que 23 anos, né, de experiência são 23 anos de casado. Então a gente já tem uma pista de quais são as idades das meninas, tá? Se eles têm 23 anos de casado, quer dizer que a Jane, ela tem pelo menos aí quase 22, entendeu? Ou um pouquinho mais de 22. E as outras vão descendo. E a Lydia tem 15, se eu não me engano. Então, a gente já tem uma faixa etária das meninas. Isso. Então, eu vou continuar o capítulo 2 e aí depois a gente para conversar, tá bom? Capítulo 2. Esteve o Sr. Bennet entre os primeiros a visitar o Sr. Bingley. Olha, ora. Ele disse que não ia e foi um dos primeiros. Sempre tivera a intenção de visitá-lo, embora até o fim garantisse à mulher que não iria.
e até uma noite depois de a visita ter sido feita, a senhora Bennet não teve conhecimento dela. Ele gosta de sacanear, entendeu, gente? Ele gosta de sacanear a esposa. Ele queria fazer a visita, ele ia fazer a visita, ele tem interesse em casar os filhos, mas para não dizer que dá toda a razão à esposa e para gerar ali aquele climinha deles de briga constante, ele se fez de rogado, entendeu? Ao observar a segunda filha ocupada em enfeitar o chapéu, o Sr. Bennet de repente se dirigiu a ela com essas palavras: espero que o Sr. Bingley aprecie, Lizzie. Ou seja, ele já está dando para ela o consentimento assim, se você, eu quero que você se case e tal, eu acredito em você, né? Não temos como saber de que o Sr. Bingley gosta, disse a mãe ressentida, já que não vamos visitá-lo. Ela não sabia ainda da visita, né? Então, ela tá puta. Mas a senhora esquece, mamãe, disse Elizabeth, que vamos encontrá-lo nas festas e que a senhora Long prometeu apresentar-nos a ele. Não creio que a senhora Long faça isso. Ela tem 2 sobrinhas, egoísta e hipócrita. Não tenho boa opinião sobre ela. Ou seja, né, ela já começa aqui com essa questão de orgulho, preconceito e fofoca, porque a senhora Long tem 2 sobrinhas e vai querer casar essas 2 sobrinhas. Então ela acha que ela não vai apresentar, né, o seu Bingley para elas, porque é concorrência, né, gente? E ela tem 5 filhas. Meu Deus, né? Nem eu, disse o Sr. Bennet, e fico feliz em saber que você não depende dos serviços dela. A senhora Bennet não se dignou a responder, mas, incapaz de se conter, começou a repreender uma das filhas. Pare de tossir, Kitty, pelo amor de Deus. Tenha um pouco de pena dos meus nervos. Assim você acaba com eles. Kitty não é discreta quando tosse, disse o pai. Sempre escolhe a hora errada para tossir. Tipo, ele já entendeu que ela tá querendo conversar ali e tal, e aí teve a tosse da filha, tipo, é a hora errada, interrompeu seu pensamento ou lhe deu um escapatório aí, porque a senhora Bennet quer continuar a conversa, né? Só que ela não sabe como. Não tuço por diversão, explicou Kitty irritada. Quando vai ser o próximo baile, Lizzie? Daqui a 15 dias. É isso mesmo, exclamou a mãe. E a senhora Long só volta na véspera. Vai ser impossível que ela o apresente, pois nem ela o conhecerá. Então, querida, você estará em vantagem sobre a sua amiga e poderá apresentar o Sr. Bingley a ela. Impossível, Sr. Bennet, impossível. Se nem eu mesmo conheço, como você consegue me provocar? Louvo a sua prudência. É decreto superficial, conhecimento que se tem por apenas 15 dias. Não podemos saber o que um homem realmente é ao cabo de uma quinzena. Mas, se nós não arriscarmos, outras pessoas o farão. E, afinal, a senhora Long, com suas filhas, deve arriscar a sorte. E, portanto, já que ela considerará tal ato uma gentileza, se você negar-se a fazê-lo, eu mesmo farei. As meninas olharam para o pai espantadas. A senhora Bennet só disse, porque assim, como assim ele vai apresentar a gente para ele? Conhece ele? Bobagens, bobagens. Qual será o significado de tão enfática exclamação? Comentou ele. Você considera bobagem as formalidades de apresentação e a importância que é dada a elas? Não concordo com você nesse ponto. Ora, não era ele que estava dizendo que isso era banal, que era ridículo, que era bobo? Né? Então, é tudo para irritar a senhora Bennet. Esse casal é demais. Que você me diz, Mary? Sei que você é uma mocinha profundamente reflexiva, que lê grandes livros e faz resumos dele. Tipo, nos identificamos, Mary. Mary queria dizer algo inteligente, mas não sabia o que. Desculpa, gente, eu não aguento. É muito comédia. Enquanto Mary concatena as ideias, prosseguiu eles. Voltemos ao Sr. Bingley. Estou cansada do Sr. Bingley, exclamou a mulher. Lamento saber disso, mas por que não me disse antes? Se eu soubesse hoje de manhã, de certo não teria ido visitá-lo. É muito azar. Mas agora que eu já fiz a visita, não podemos deixar de conhecê-lo. Aí todo mundo fica empolvoroso, né? O espanto das mulheres era exatamente o que ele queria. O da senhora Bennet talvez superasse o das demais. Passado o primeiro arrobo de alegria, porém, ela declarou que contara com aquilo desde o começo. Eles são muito engraçados. Quanta bondade sua, querido Sr. Bennet. Mas eu sabia que o convenceria afinal. Tinha certeza de que você ama demais as filhas para desdenhar tal relação. Estou tão contente e foi muito engraçado também você ter ido de manhã sem dizer nada até agora. Tipo, ele boto que gerou expectativa, né? Kitty, agora você pode tossir à vontade, disse o Sr. Bennet. E, ao dizer isso, saiu da sala cansado dos arroubos da esposa.
Que excelente pai vocês têm, meninas, disse ela quando a porta se fechou. Agora é excelente, né? Não sei como vocês vão poder retribuir essa gentileza dele, ou eu mesma, aliás. Garanto a vocês que nessa altura da vida não é agradável conhecer novas pessoas a cada dia, mas por vocês nós faríamos qualquer coisa. Ah, ela que é a mulher da fofoca e da tudo, não quer conhecer gente nova? Lídia, meu amor, apesar de ser a mais moça, então aqui a gente já tem, né, a gente já viu que a Jane é mais velha, a Lídia é mais moça, acho que a Jane mais velha não foi falada ainda, mas ela é, mas a gente já tem mais certeza que a Lídia é mais moça. Aposto que o Sr. Bigger vai dançar com você no próximo baile. Ah, disse Lídia com decisão. Não estou com medo, pois apesar de ser mais moça, sou também a mais alta. Passaram o resto do tempo a calcular quando ele iria retribuir a visita do Sr. Bennet e a determinar quando poderiam convidá-lo para jantar. Então, assim a gente termina o capítulo 2. Eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês estão achando, qual climinha. Digam aí. A narração foi ótima, Jean. Vocês sentiram o climinha de fofoca, de comédia, de tudo isso? Pegaram? Tá? Quer fixar as imagens da Darkseid aí? Eu vou mandar uma fotinha depois, só tem uma gravura, que é todo mundo ali, ele sentado na escrivaninha, falando, não, mas eu visitei o Sr. Bingley. E as meninas, tipo, ah! Gente, eu adoro esse iniciozinho. Não tem como você não ficar animado. E você vê que é muito divertido. Ela traz um cômico para as situações que é fora de série. Gente, que diferença, parece outro livro. Até empolgação agora. E é muito fluido, tá? É muito fluido. Ontem eu sentei, tipo, 15 minutos, eu tava chegando no capítulo 5, assim, bem rapidinho. Porque é muito diálogo, né? Eles têm bastante diálogo. E o próximo que vai chegar aí, gente, é o baile, que é um momento, assim, incrível, muito bom. E é um momento que a gente vai conhecer o famoso Sr. Darcy, que figura impagável. Inclusive, tem um livro que a Ká já leu, e ela disse que é um pouco mais romanceado, que não tem tanta essa característica da Jane, mas que seria, lembra quando a gente leu meu Deus, a Jane Eyre, que existia um livro que era A Cabeça do Sr. Rochester, existe um também que é o Diário do Sr. Mrs. Darcy, né, Ká? E ele tá no Unlimited, tá? Para quem quiser depois a leitura acompanhar aí. Eu vou tentar ler também, porque vai ser via a cabeça dele. Eu duvido que quem escreveu tenha a capacidade de conseguir colocar realmente a cabeça do Sr. Darcy, mas ali é uma fanfic que foi criada e vamos ver, né? O que acontece ali. Porque a cabeça dele, para mim, é uma das mais interessantes nessa história. Né? O que se passa ali na cabeça dele, a gente vai ver uma transformação aqui. E isso é muito interessante. Gente, eu falei para vocês no vídeo de introdução que está disponível na plataforma, o Carpo simplesmente vai dizer pra gente que a Elizabeth e o Darcy são um dos dois personagens mais completos da literatura que a gente tem conhecimento. Então eles são bem complexos, né? Ambos. Mas a Lizzie a gente ainda consegue entender um pouquinho mais. Mas o Darcy não. O Darcy, gente do céu, eu tô animada. Tô muito animada. Eu já falei, quem é Rochester na fila do pão? Quem é esse homem? Não. E vocês vão ver que o Darcy, logo ali no início do baile, no baile em si, ele vai desdenhar da Lizzie, né? E é que eu não vou conseguir continuar a leitura agora. Mas a Lizzie, ela faz do limão uma palhaçada. Tipo, então tá, ele vai virar cinto de piada agora, porque eu vou fazer piada desse desdém dele. Ela é muito sagaz e inteligente, entendeu? Ela cria piada do desdém dele. Muito bom. Ela não vai deixar ficar por baixo hora nenhuma. Ela é muito orgulhosa também, tá, gente? Porque o Darcy é o preconceito. O Darcy também é o orgulho e preconceito, né? Mas a Lizzie tem um orgulhozinho ali. Só que é um orgulho que vira para o lado teoricamente bom, né? É um orgulho que ratifica quem ela é, põe ela na posição dela, assim, né? Eu não vou poder continuar porque chegou gente aqui agora. Então eu vou sair, mas, cara, se quiser continuar a leitura do capítulo 3, se o pessoal estiver animado ou quiser discutir mais, tá bom?
Combinado? Vou saindo aqui, tá? Beijo, gente. Beijo. Meninas, vocês querem continuar? A gente pode ler o 3 juntas. Eu tô com a tradução aqui da Dark Side. Tá, continua assim. Tá, vamos lá. O capítulo 3 já é um pouquinho maior. Eu só não vou conseguir mostrar o livro para vocês, que nem a Jean fez, né? Mas, vamos lá. Tudo que a senhora Bennet e as 5 filhas puderam perguntar a respeito do Sr. Bingley não bastou. No entanto, para arrancar do marido uma dessa descrição satisfatória do novo morador das imediações. Elas o abordaram de diversas maneiras, com perguntas diretas, suposições engenhosas e especulações distantes. Mas ele se esquivou de tudo. E as mulheres, por fim, foram obrigadas a aceitar as informações de segunda mão de Lady Lucas e sua vizinha. O relato dela foi extremamente favorável. O Sr. William se encantara com o rapaz. Ele era jovem, muito bonito, bem disposto e, para coroar, pretendia comparecer ao próximo baile, acompanhado de um grande número de convidados. Nada poderia ser mais encantador. O primeiro passo para se apaixonar era gostar de dançar. E logo alimentaram as expectativas vivais de conquistar o coração do Sr. Bingley. Então a gente percebe aqui que não é apenas as mães, não. As meninas começam a falar assim, meu Deus, ele é tudo isso, então pode ser que dê certo. Aí eles seguem, né? Se eu aí a senhora Bennet vai dizer pro marido, se eu pudesse ver uma das minhas filhas felizes morando em Northfield e as outras igualmente casadas, não desejaria mais nada da vida. Então a gente percebe que a maior preocupação da senhora Bennet é realmente ver as filhas casadas. E por mais que o Sr. Bennet não deixe transparecer tão direto quanto ela, também é uma preocupação. E a gente vai descobrir depois o porquê, né? Alguns dias depois, o Sr. Bingley vai retribuir a visita do Sr. Bennet, com quem passou cerca de 10 minutos na biblioteca. Ele vai alimentar as esperanças de vislumbrar as jovens da família, cuja beleza tanto ouvira falar, mas só viu o pai. As moças tiveram mais sorte, pois da janela do andar de cima conseguiram distinguir que ele usava uma casaca azul e montava um cavalo preto. Então a gente percebe que elas estavam em casa, no andar de cima, e ficaram olhando ali pela janela. Ai, meu Deus, ele tá aqui. E o Bingley não conseguiu ver ninguém, só viu o Sr. Bennet e foi conversar com ele no escritório. Aí, um convite para jantar foi enviado pouco depois. A senhora Bennet já havia escolhido os pratos que valorizavam sua cozinha, para uma resposta que chegou adiando tudo. O Sr. Bingley precisava partir para Londres no dia seguinte, e, portanto, não podia aceitar o convite. A senhora Bennet ficou bastante consternada. Afinal, que tipo de negócio ele poderia ter na cidade, tão logo que chegara a Hertfordshire? Então ela começou a temer que o Sr. Bingley fosse o tipo que não parava de correr de um lugar para o outro, sem nunca se acomodar em Netherfield. Como seria desejável? Eles queriam que ele parasse lá para ele começar a viver a vida social da época, né? Ir visitar as famílias, ir nos jantares, dar bailes, comparecer aos bailes que outras pessoas dariam. E ela estava temendo que ele fosse o tipo que alugava uma casa e ficava ali 2 dias e depois sumia. Aí ela segue. Lady Susan a tranquilizou ao sugerir que a ideia de o rapaz teria ido a Londres apenas para reunir seus convidados para o baile. E logo chegou a notícia de que ele levaria 12 damas e 7 cavaleiros à reunião. Gente, o povo, vocês vão perceber que isso aqui é um pouquinho de exagero. Muita gente. As jovens lamentaram um grande número de mulheres, mas se reconfortaram com a véspera do baile, ao ouvir dizer que, em vez de 12, o Sr. Bingley trouxe apenas 6 damas de Londres, suas 5 irmãs e uma prima. E quando o grupo entrou no salão de baile, eram apenas 5 pessoas, ele e 2 irmãs, e o marido mais velho de sua irmã mais velha e outro jovem cavaleiro. Então a gente vê que a fofoca vai subindo num nível exorbitante, né? As pessoas começam falando que são 12 pessoas e não era isso. Era pouquinho. Aí ele vira e fala: o Sr. Bingley tinha uma boa aparência e era muito cortês. Seu semblante era agradável, os modos simples e pouco afetados. As irmãs eram mulheres refinadas, de ar elegante. E o cunhado, o Sr. Huss, não era digno de nota, mas o amigo, o Sr. Darcy, logo chamou a atenção de todo o salão com sua figura alta e esguia, as belas feições e a expressão nobre. E a notícia começou a circular, 5 minutos depois de sua chegada, de que ele tinha uma renda de 10.000 libras anuais.
Darcy era podre de rico. O dobro de riqueza que o Sr. Bingley tem, ele já era, tipo, disputadíssimo. Aí eles seguem, né? Os cavaleiros afirmaram que ele era dono de uma bela figura, e as senhoras declararam que ele era muito mais bonito que o Sr. Bingley, e olharam com grande admiração por cerca de metade da noite, até que seus modos lhe causaram grande repulsa, provocando uma reviravolta em seu nível de popularidade. Descobriu-se que ele era orgulhoso. Olha aí o orgulho. Considerava superior aos demais, alguém impossível de agradar. Nem sua enorme propriedade em Derbyshire era capaz de compensar o semblante ameaçador e desagradável, ou o fato de que era indigno de ser comparado ao amigo. Então a gente percebe que todo mundo chega falando assim, meu Deus, vai ser o mau partido. Só que o jeito caladão do Darcy acaba com tudo, as pessoas já começam a achar ele desagradável, e tecnicamente ele não fez nada, ele estava lá dele. Aí começa, né, o Sr. Bingley. O Sr. Bingley logo firmou relações com as pessoas de maior importância no salão. Animado e sem reservas, participou de todas as danças. Mostrou-se contrariado com o fato do baile acabar tão cedo e sugeriu realizar um baile na própria propriedade. Qualidades tão amáveis deveriam falar por si sós. Que diferença havia entre o Sr. Bingley e seu amigo? O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hudson e a outra com a Sra. Bingley, e recusou-se a ser apresentado a qualquer outra dama e passou o restante da noite circulando pelo salão, falando de quando em quando com alguém do seu próprio grupo. Seu caráter estava definido. Era um homem muito orgulhoso e antipático do mundo, e todos desejavam que ele nunca pudesse pôr os pés ali novamente. Entre os que o colocaram mais intensamente contrários a ele estavam a Sra. Bennet, cuja reprovação por seu comportamento foi exacerbada pelo ressentimento de que o Sr. Darcy ter desprezado uma de suas filhas. Aí aqui tem a situação que a Jamile comentou mais cedo. A gente vai ver que o Darcy ele vai acabar metendo o pé pelas mãos, vai gerar ali uma situação um pouco difícil, né? E o pessoal vai ficar com o sentimento de que, meu Deus, que atrapalhada. E a mãe da Elizabeth não vai querer, vai colocar ele como inimigo. E a Elizabeth vai tentar mudar o jogo, né? Pra não ficar ruim pra ela. Aí começa, né? Como no baile era pequeno número de cavaleiros, Elizabeth Bennet foi obrigada a ficar sentada por 2 danças. Durante esse tempo, o Sr. Darcy se aquietou perto bastante para ela ouvir sua conversa com o Sr. Bingley, que havia parado para dançar por alguns minutos, para estar com um amigo e se juntar a ele. Venha, Darcy, insistiu ele. Anime-se a dançar. Odeio vê-lo daí de perto sozinho, como um 2 de paus. Seria muito mais divertido dançar. Aí o Darcy responde, eu não vou dançar. Você sabe como detesto dançar com desconhecidos. Em um baile que seria algo ainda mais insuportável. Suas irmãs já têm companhias. E não tem nenhuma outra moça neste salão com quem que não seria um castigo dançar. Aí ele fala, não seja tão exigente, respondeu o Sr. Bingley. Minha nossa, posso jurar que nunca vi tantas jovens agradáveis na minha vida quanto esta noite. Muitas delas são excepcionalmente belas. Você está dançando com a única moça atraente nesse salão, salientou o Sr. Darcy, olhando para a Sra. Bennet mais velha. No caso, a gente está falando aqui da Jane, né? Ela é a Bennet mais velha. Aí ele fala, é a mais bela... Aí o Bingley continua, né? É a mais bela criatura que já vi. Mas uma de suas irmãs está sentada logo atrás de você, e ela é muito bonita. Ouso dizer, o bastante gentil. Vou pedir ao meu par que apresente você. No caso, pedir a Jane para poder dançar, apresentar o Darcy e a Elizabeth, né? Aí ele fala assim, de quem você está falando? O Sr. Darcy se virou e observou a Elizabeth por um momento, até que seus olhos se encontraram. Ele desviou o rosto e disse com frieza, não é de todo ruim, mas não é bonito o suficiente para me tentar. No momento estou sem disposição para me importar com jovens que foram ignoradas por outros homens. Quanto a você, é melhor voltar para o seu par e desfrutar de seus sorrisos. Está perdendo seu tempo comigo. Gente, ele foi muito grosso. Muito grosso. Como é que ele fala um negócio desse? Isso aqui pegou pesado. Aí o Sr. Bingley continua, né? Bingley seguiu seu conselho e o Darcy se afastou, mas Elizabeth ficou ali, com um sentimento muito pouco cordiais em relação ao jovem cavaleiro. No entanto, quando contou a história para as amigas, foi com grande senso de humor, já que tinha temperamento alegre e divertido,
e se regozijava de qualquer disparate. Então, ela conta a história pra frente, já tentando melhorar a situação para ela. Tipo, eu não fui desprezada por um cara que ganhava 10 mil livros. Eu fui desprezada por um cara que é horrível, que tem um comportamento odioso e ninguém gosta. O que é um desprezo para uma pessoa que já vai ser desprezada pela comunidade? Nada, né? Aí o narrador vai continuar pra gente. De modo geral, a noite foi agradável para a família Bennet. A senhora Bennet vira a filha mais velha ser alvo de admiração do grupo de Netfield. E o Sr. Bingley havia dançado com ela 2 vezes, e as irmãs dele a haviam notado. Jane ficou tão lisonjeada com aquilo quanto a mãe, embora de um modo muito mais discreto. Elizabeth percebera a alegria de Jane. Mary tinha ouvido alguém mencioná-la à Sra. Bingley com a jovem mais prendada da região, e Catherine e Lydia tiveram a sorte de não ficarem sem par em nenhum momento, o que era tudo que haviam aprendido a esperar de um baile. E, portanto, voltaram todos de bom humor para Lockwood, o vilarejo onde vivia a família e de qual eram os moradores mais importantes. Então a gente percebe assim, que dentro do quadro geral, a família da Elizabeth não era a mais proeminente, mas dentro da localidade, a família era a que mais se destacava ali naquele vilarejo onde elas moravam. Então a gente tem aqui já uma outra questão das classes, né? Aí ela segue falando. Encontraram o Sr. Bennet ainda acordado, com o livro nas mãos. Ele perdia a noção do tempo e estava bastante curioso para saber o desfecho do evento, que haviam despertado tantas altas expectativas. Ele esperava que que as opiniões da esposa a respeito do recém-chegado tivessem sido frustradas, mas logo descobriu que pelas histórias que ouvia, que seria outra situação. Ah, meu querido Sr. Bennet, disse ela ao entrar, tivemos uma noite muito agradável. Foi um baile excelente. Gostaria que tivesse ido. E todos admiraram muito a beleza de Jane. Não poderia ter sido melhor. Aí aqui tem um desenho. Esse aqui é o Bingley, o Darcy, e eles vêm aqui comentando sobre a Elizabeth. Aí segue. E comentaram como ela era muito bonita. O próprio Sr. Bingley a achou lindíssima e dançou 2 vezes com ela. Imagine só, meu querido. Ele dançou 2 vezes com ela. Jane foi a única criatura no salão que o Sr. Bingley convidou para dançar uma segunda vez. A primeira que ele chamou para dançar foi a senhorita Lucas. Fiquei tão irritada ao vê-lo com ela. No entanto, o Sr. Bingley dançou. O Sr. Bingley não ficou nem um pouco impressionado. Na verdade, ninguém ficaria. E ele pareceu bastante entusiasmado com a Jane quando a viu dançar. Então ele perguntou quem era e foi apresentado a ela. E a convidou para as 2 danças seguintes. Depois dançou com outras 2, com a Sra. King e 2 posteriormente com a Maria Lucas. Outras das 2 com Jane. E 2 com Lizzie. E por aí vai, né? Aí ele vira e fala assim, se tivesse alguma compaixão de mim, brandou o marido impaciente, não teria dançado nem metade disso. Por Deus, não diga mais nada sobre quem ele dançou. Ah, se pelo menos o homem tivesse torcido o tornozelo na primeira dança. Ele achou nesse baile que ia ter uma quebra de expectativas aí da família e as coisas iam acalmar um pouquinho. Mas não, só aumentou as expectativas, o Bingley foi super encantador e agora ele sabia que ele ia passar um bom tempo ouvindo falar desse baile. Aí ele fala, ah, meu querido, estou encantada com ele. É um jovem inacreditavelmente belo e as suas irmãs são muito charmosas. Nunca vi nada mais elegante que seus vestidos. Ouso dizer que a renda do vestido da Sra. Huss... Aí ela foi interrompida outra vez. O Sr. Bennet se opunha a qualquer descrição de vestimenta e, portanto, a Sra. Bennet foi obrigada a procurar outro assunto pelo qual se enredar. Então relatou com amargura e algum exagero a impressionante grosseria do Sr. Darcy. Posso garantir, acrescentou ela, que Lizzie não perde nada por não atender os padrões dele. Que homem horrível e enfadonho esse Sr. Darcy. Nem vale a pena agradar. Tão arrogante e vaidoso. Simplesmente insuportável. Só perambulava pelo salão como se tivesse o rei na barriga. E nem é bonito bastante para alguém querer dançar com ele. Eu queria que o senhor tivesse ido, meu caro, para lhe apresentar uma de suas descomposturas. Detestei aquele homem. Gente, olha como que a figura mudou. Ele chegou no baile, todo mundo viu o dinheiro e falou assim, nossa, que partido, que homem elegante, que homem bonito, que homem fino. E todo mundo já presumiu que ele seria muito educado e muito agradável. Só que não foi. Aí agora ele já é um homem detestável, horrível, não muito bonito. Por quê? Porque todo mundo queria que ele tivesse um comportamento que iria condizer com a situação financeira dele. E no final não era isso.
Então, existe muito esse ruído, né, nessa comunicação do que eles esperam de uma pessoa e o que a pessoa de fato é. Depois a gente vai ter algumas explicações dos comportamentos do Darcy, né? Mas, assim, esse início de livro é muito bom. E a gente percebe que a história começa rápido. Eles já chegaram e a gente já conheceu os dois principais. Capítulo 3 a gente já conheceu os principais. E a maioria das pessoas que vão se envolver no enredo desse livro. Vocês querem que eu continue ou tá bom? Porque já tá quase dando 11 horas, né? Sei que vocês têm coisas para fazer. Precisar sair. Eu também vou precisar sair. Show, gente. É isso. Eu vou deixar a gravação, acho que eu vou subir para a plataforma. Obrigada pela participação de vocês. O vídeo de introdução já está disponível, tá? E bora começar com esse livro aqui. Eu acho que todo mundo vai ler super rápido. Maria já concluiu uma semana. Tava com o coração na mão, precisava de respostas. Beijo, Cá. Tchau, Cá. Bom domingo.